Hoje vamos mergulhar nos mistérios da vida e morte de Edgar Allan Poe, o mestre do terror psicológico e do macabro. Por trás do autor, havia um homem cercado de tragédias, enigmas e uma morte tão misteriosa quanto suas histórias. Prepare-se, vamos desvendar os segredos e teorias que cercam Poe até hoje. O ano é 1849. A cidade, Baltimore. Em outubro daquele ano fatídico, um mistério sombrio começou a se desenrolar em torno de um dos maiores escritores da história americana. Edgar Allan Poe foi encontrado nas ruas de Baltimore, em um estado lastimável, completamente delirante e incapaz de explicar sua situação. Ele vestia roupas esfarrapadas e visivelmente surradas, que para aumentar o mistério, não eram suas. Quem o vestiu? Onde ele conseguiu essas roupas? E o que aconteceu com as suas vestimentas originais? Levado às pressas para um hospital local, Poe passou seus últimos dias em meio a terríveis delírios e febre alta. Em seus momentos de lucidez, ele incessantemente chamava por um nome: Reynolds. Quem era Reynolds? Um amigo? Um inimigo? Ou apenas uma figura de sua imaginação febril? A agonia durou pouco. Em 7 de outubro de 1849, Edgar Allan Poe faleceu, levando seus segredos para o túmulo. O atestado de óbito listava uma causa vaga e imprecisa: congestão cerebral. Naquela época, o termo congestão cerebral era frequentemente usado para descrever uma variedade de condições, tornando o diagnóstico inconclusivo e insatisfatório. O que realmente aconteceu com Poe nos dias que antecederam sua morte permanece um mistério sombrio e inquietante. As teorias abundam, desde uma possível recaída no alcoolismo, uma batalha constante na vida de Poe, até a possibilidade de ter sucumbido a alguma doença misteriosa e não diagnosticada pela medicina da época. No entanto, nenhuma dessas explicações consegue dar conta de todos os detalhes bizarros e inexplicáveis que cercam sua morte. Assim, a morte de Edgar Allan Poe persiste como um enigma indecifrável, um final trágico e irônico para a vida de um mestre do mistério e do macabro. Um mistério tão profundo e intrigante quanto seus próprios contos sombrios. Uma teoria assustadora paira sobre os últimos dias de Edgar Allan Poe, um véu de mistério que se adensa a cada nova análise. Poe teria sido vítima do cupping, uma prática sinistra que manchava a integridade das eleições. O cupping era uma fraude eleitoral comum e brutal no século XIX, especialmente em cidades como Baltimore, conhecida por sua política turbulenta. Gangues especializadas sequestravam pessoas nas ruas, muitas vezes à noite, as drogavam com álcool adulterado ou ópio, deixando-as em um estado de torpor e confusão. E então, as forçavam a votar várias vezes em diferentes distritos, manipulando o resultado das eleições. Para dificultar a identificação, trocavam suas roupas entre as votações. Poe foi achado em dia de eleição, em um estado lastimável, completamente desorientado e incapaz de explicar o que havia acontecido. E o mais intrigante, vestia roupas estranhas, que não eram suas. Detalhes que batem de forma perturbadora com o modus operandi do cupping. Talvez, em seus momentos finais, ele tenha sido apenas uma vítima inocente de um sistema corrupto e implacável, que não hesitava em usar a violência para alcançar seus objetivos, não apenas atormentado por seus próprios demônios internos, mas também por demônios reais, tangíveis, nas ruas de Baltimore. O mistério da morte de Poe só aumenta, a cada nova pista, a cada nova teoria. Tragédia pessoal, resultado de seus vícios ou vítima da violência urbana e da sordidez da política da época. Circula a lenda de uma carta perdida, escrita por Poe em seu leito de morte. Seria uma despedida, uma denúncia ou a chave para o mistério? O conteúdo nunca foi encontrado, ou talvez nunca tenha existido. A busca por essa carta virou uma verdadeira caça ao tesouro literário. Relatos de um doppelganger de Poe
alimentam o lado sobrenatural de sua lenda. Testemunhas juravam vê-lo em 2 lugares ao mesmo tempo, como se fosse um personagem de seus próprios contos. Seria apenas coincidência? Ou Poe era mesmo perseguido por seu duplo? O mito reforça a aura de mistério que envolve sua vida e obra. Décadas após sua morte, o legado de Edgar Allan Poe continuou a intrigar e inspirar. Um visitante misterioso, envolto em mistério e fascínio, surgiu na calada da noite. Conhecido apenas como o Poe Toaster, sua presença se tornou uma lenda. Ele homenageava Poe religiosamente todo 19 de janeiro, marcando o aniversário do autor. Ele prestava seu respeito silenciosamente em seu túmulo, um gesto enigmático e reverente. Vestido de preto da cabeça aos pés, uma figura sombria em meio à escuridão. Deixava uma garrafa de conhaque fino, um brinde melancólico ao gênio sombrio. E 3 rosas vermelhas vibrantes, um símbolo de amor, respeito e mistério. Repetindo o ritual ano após ano, por mais de 60 anos, alimentando a curiosidade e a especulação. A verdadeira identidade do Poe Toaster nunca foi revelada ao público, permanecendo um segredo bem guardado. E o ritual, tão misteriosamente quanto começou, parou de repente em 2009, deixando um vazio na tradição. Um tributo perfeito ao mestre do mistério e do macabro, que inspirou enigmas e lendas até mesmo depois de sua morte. A vida e morte de Poe mostram que a realidade pode ser mais estranha que a ficção. Seu maior legado não são só suas histórias, mas o próprio mistério que se tornou. Talvez nunca saibamos toda a verdade, mas a busca mantém Poe vivo em nossa imaginação. Qual desses mistérios te intriga mais? Comente aqui. Inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!